Glórias a Deus. Abra comigo, querido, a Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, do apóstolo Paulo aos Romanos 7,19. Mediante tudo isso que está acontecendo, o Senhor deu uma palavra ao meu espírito. Não é uma palavra que... Essa palavra eu acho que não vai durar mais do que 10 minutos. Mas eu gostaria que você se alimentasse dela e entendesse, amém? 7,19, que diz assim: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Amém? E é interessante essa palavra aqui. Quem está falando, irmão? Paulo. Se nós olharmos a vida de Paulo, quem que é Paulo? Um homem pecador? Pecava direto, desanimava em tudo? Fazia as coisas tudo errado conforme o reino? Não. Paulo foi o apóstolo que fundamentou o novo pacto. Foi o apóstolo que fundamentou a nova aliança. Então a gente tem que entender uma coisa. Ele está falando aqui do homem que vive a antiga aliança. Porque se você for ler para frente um pouquinho, você vai entender todas as coisas. Mas Paulo está falando do homem que vive a lei. E a lei foi um mandamento que ela tocava nas coisas externas, ela tocava no externo. A lei não tinha condições de tocar no nosso interior, no nosso espírito. A lei ela só tinha condições de tocar no externo. Tanto é que em Jeremias, quando a gente vai estudar, o que o Senhor fala? Ó, vai chegar o tempo que eu colocarei uma lei, eu colocarei a minha lei no vosso interior, no vosso coração, no vosso espírito e na vossa mente. E não vai precisar que alguém vos ensine, porque o meu espírito, né? Então esse era o tempo chegado. Paulo aqui ao Romanos 7, ele diz o quê? O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Por quê? Aí ele explica: porque eu estou debaixo de uma escravidão do pecado, debaixo da escravidão da lei. A lei ela serviu para apontar o pecado, mas ela não serviu para justificar o homem. Amém? O antigo pacto ele apontava, mas não justificava. O novo pacto, a nova aliança em Cristo, nós somos justificados e passamos a viver num novo ambiente. Se você for ler o capítulo 8, você vai ver que ele já começa dizendo assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então hoje você vive pela lei do Espírito da vida. Então você vive pela vida do próprio Senhor. Então nós precisamos transicionar e entender essas coisas, irmãos. Nós estávamos aqui orando pela igreja da Venezuela. Irmão, não é um ato. Eu não vim aqui. Não, você está orando através da lei do Espírito da vida. É o Espírito do Senhor. A oração ela passa a ser no Espírito. O nosso Espírito, a vida de Deus em nós orando. Então você está liberando. Amém? Então nós precisamos entender algumas coisas. Porque as pessoas querem justificar. Não, mas até Paulo, irmão, ele fazia as coisas erradas. Não, Paulo não está falando disso. Paulo está fundamentando, explicando, ó, se tiver fundamentado na lei que é externo, no pacto antigo, você nunca vai conseguir vencer o pecado. Agora, se você tiver em Cristo, nova aliança, que nós vamos ler daqui a pouco em Hebreus, você vive numa nova jurisdição. Amém? E nós precisamos entender isso. E nós precisamos organizar algumas coisas para nós entendermos isso. Isso começa até com a nossa liturgia. Quando nós entendemos o que nós somos o templo do Senhor,
começa a mudar as coisas. Então você não vai dizer assim, vamos à casa do Senhor, não. Vamos cultuar ao Senhor, porque eu sou a casa. E aí você começa a mudar a jurisdição. Por quê? Porque antigamente precisava do templo para adoração. E você e eu não podia entrar no templo. O lugar da adoração era no templo. Só os sacerdotes entravam no templo e eles precisavam ligar o homem a Deus. Duas coisas distantes. Então era uma jurisdição, um pacto mais fraco do que o pacto que nós vivemos hoje. Mas era um pacto preciso para aquele momento e passou. Foi o pacto que o Senhor deu a Moisés para ensinar o povo que saiu do Egito, um povo que estava perdido. Mas não havia conexão. Por isso que quando o Senhor morre na cruz, qual é a primeira coisa que acontece quando há a morte do Senhor? O véu do templo é rasgado. Ali diz assim, ó, acabou isso, agora a adoração ela é contínua. Você não depende de um lugar para adorar. E quando você vive no novo pacto, vir ao culto te passa a ser um ato de amor, porque você fala, eu vou lá porque eu vou ser fundamentado e eu preciso estar lá, eu desejo estar lá, eu não posso perder a comunhão com meus irmãos, porque o que eu vou receber vai gerar vida para que isso seja impartido. Então as coisas começam a fluir no novo pacto a partir do amor e não da obrigação. O novo pacto não é a obrigação, é o amor. É a lei do Espírito da vida. É Cristo em nós a esperança da glória. E se você for ler aqui em 8:19, você vai ver que a terra anseia por esta manifestação. A criação anseia por essa manifestação até que todos cheguem a isso. E é essa manifestação que nós precisamos entender. E nós precisamos transicionar disso. Que como igreja nós estamos num ambiente, irmãos, de poderosa comunhão. Nesse momento nós estamos reunidos num momento de poderosa comunhão. Você tem acesso à sala do trono. Você consegue compreender isso? Em Cristo nós temos acesso ao trono, à sala do trono. Na antiga aliança nós não tínhamos esse acesso. Irmão, nós estamos num ambiente poderosamente, infinitamente maior do que os nossos irmãos do velho pacto. A igreja ela anda num lugar poderoso. Abra comigo a sua Bíblia em Hebreus 8. Hebreus 8. O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus, e serve no santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Todo sumo sacerdote é construído para apresentar ofertas e sacrifícios, e por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. E se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existiam aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. E eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenha cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. E agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior. Olha o que está falando aqui, ó. Moisés recebeu tudo de Deus, o modelo. E aí ele fala aqui, agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles. Assim como também a aliança da qual ele é mediador, ou o pacto do qual ele é mediador, é superior à aliança antiga, é superior ao pacto antigo. Assim como também a aliança a qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores.
Sabe quais são as promessas superiores? Aquela que está em Efésios 4, que nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Você já está assentado com Cristo. Olha que coisa doida. Hoje Cristo está assentado ao trono, à destra do Pai, num tabernáculo santíssimo. E hoje você também está nesse âmbito. Nós estamos nesse lugar. E como igreja nós precisamos entender isso, irmão. Nós precisamos entender que a adoração nossa, ela é contínua. A nossa vida é uma constante em adoração. O que nós fazemos é adoração. Porque nós não vivemos mais na regra do pecado, da lei do pecado e da morte. Nós vivemos na lei do Espírito da vida. E Ele nos dá vida. Então quando nós olhamos aqui para que Paulo fala assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Ele está falando de uma pessoa que vive na lei do antigo pacto. E como é que eu transiciono para isso? Entendendo essa passagem de Hebreus 8. Então algumas coisas nós precisamos entender. Até o nosso falar tem que mudar, o nosso modo de olhar para a Bíblia tem que mudar, porque se a gente começar a transicionar em coisas passadas, começar a falar coisas passadas, a gente não transiciona para as coisas futuras. E na verdade, o novo pacto, que a gente fala novo pacto, irmão, que novo pacto? Tem desde Cristo. É só a jurisdição que nós vivemos, a jurisdição da lei da vida, que por muito tempo nós somos privados de entender isso. Por muito tempo nós andamos assim religiosamente, navegando em coisas do passado, sendo que nós precisamos caminhar nessas coisas excelentes, que é o que está dizendo aqui, ó, promessas superiores. As promessas do Senhor para nós são superiores. Então, quando a gente fala aqui, ó, não precisa você fazer campanha para você ser abençoado. Por quê? Porque nós já andamos em promessas superiores. Pedir as coisas para Deus é coisa do antigo pacto. Por quê? Porque hoje eu já tenho, eu só preciso acessar e trazer a existência. Orar no novo pacto é diferente de orar no antigo pacto. Porque quando eu vou orar no novo pacto, eu vou para ouvir Deus e falar com Ele depois que eu ouvi-lo. No antigo pacto você ia pedir sacrifícios. Hoje o maior sacrifício foi Cristo por nós, a esperança da glória. E Cristo em nós, a esperança da glória. E nós vivemos neste ambiente, que é o que Paulo fala em Hebreus 8 aqui, queridos. Olha só. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declarou o Senhor, quando farei uma nova aliança. Em algumas versões é novo pacto. Na João Ferreira de Almeida fala novo pacto. Com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. E não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança e me afastei deles, diz o Senhor. Então o Senhor está falando assim, a aliança que eu fiz com eles, eles não foram fiéis, e eu me afastei deles. Então ela não foi perfeita, não porque Deus não era perfeito, ela não foi perfeita porque o homem não foi perfeito. Agora a nova aliança, ela vem a partir de Cristo, não vem a partir do homem, vem a partir do Espírito da vida. Amém? Aí ele vem e diz o que para nós? Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei as minhas leis. Onde que está falando aqui? Na onde, querido? Na mente. E em seu coração. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem o seu irmão, dizendo, conheço o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu lhes perdoarei da maldade, não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova aliança, ou chamando novo pacto, ele tornou antiquada a primeira aliança, ou tornou antiquada o antigo pacto. E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer.
Amém? Então, o novo pacto, nós falamos de amor. A nova aliança, nós falamos de amor. Mas nós precisamos entender isso. Diga comigo, o Senhor colocou a lei no meu entendimento e no meu coração. E a lei do Espírito da vida, ela toca em mim. A lei do antigo pacto, ela não estava na mente de ninguém, ela estava nos livros. Por quê? Porque não tinha o Espírito de Cristo, não tinha o Espírito Santo habitando dentro do homem. Quando Paulo, em Romanos 8, ele fala que não há condenação, por quê? Porque por meio de Jesus Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne, para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeito a elas. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. É aqui que eu quero que você para. Querido, eu posso ser salvo e não ser um filho de Deus. Eu preciso... E qual é a diferença, pastor, de ser salvo e não ser filho de Deus? Ser salvo é ser um crente. Ser salvo é acreditar no Senhor, é crer no Senhor, aceitar Jesus, mas não permitir ser governado pela lei do Espírito da vida. Porque um filho de Deus, ele tem poder de influenciar e transformar. Diga comigo, um filho de Deus tem poder de transformar e influenciar. Por muito tempo a gente pregou só sobre a salvação, e a salvação é preciosíssima. A salvação é obra-prima, é o princípio de todas as coisas. A salvação foi através de Cristo, nós adquirimos a salvação, nós somos libertos do pecado, nós somos libertos da nossa mente, mas nós precisamos viver fora do juízo da lei e passar a participar e a viver debaixo, ou não é debaixo, viver na lei do Espírito da vida. A lei do Espírito da vida é a lei do Espírito Santo em nós, a lei de Cristo em nós. Por amor nós nos sujeitamos ao Senhor, por amor nós o tornamos escravo dele, por amor, por amor, por amor, por amor. A lei do Espírito da vida é tudo por amor.
Tudo é por amor. Eu compartilhei com os irmãos aqui um vídeo do apóstolo Gustavo Lara falando sobre dízimo, porque hoje em dia tem uma rede de pessoas aí que diz que dízimo é coisa do antigo, e no novo pacto a gente não pode dizimar, porque não tem isso no novo pacto. Aí, e é muito interessante, porque ele começa fundamentando, todo mundo que fala isso é porque ele fez no entendimento por obrigação, porque a lei obrigava ele a fazer, não porque ele amava. Porque um filho maduro não precisa ter uma lei, irmão. Eu vou fundamentar isso aqui, eu vou falar para vocês um assunto que eu entendo como maturidade. Mas o que o apóstolo Gustavo Lara estava falando até naquele vídeo que eu compartilhei com os irmãos, que Abraão não viveu na lei, Jacó não viveu na lei, Isaac não viveu na lei, porque a lei foi dada em Moisés, para um povo que tinha vivido como escravo no Egito. E nem por isso eles deixaram de dizimar. Ninguém mandou Abraão dizimar. Abraão deu por amor. Quando Melquisedeque chegou até Abraão, Abraão reconheceu Melquisedeque como um sumo sacerdote, reconheceu ele como um sacerdote do Deus Altíssimo. E é tão legal que lá em Hebreus, depois nós vamos ver, diz que Jesus veio da linhagem de Melquisedeque. E aí você vai olhar, Melquisedeque vai tentar achar a genealogia de Melquisedeque, você não acha a genealogia dele. Mas diz que ele era sacerdote de Salém. Salém, hoje é Jerusalém, mas ele era sacerdote de Salém. E Salém é paz. Então ele era o rei da paz, era o rei de Salém. E Cristo é o príncipe da paz, irmão. Toda autoridade sobre Cristo vem através do sacerdócio de Melquisedeque e não de Arão. Arão era o sacerdócio que Deus deu a Moisés. Levanta Arão para reger as leis, pegar os Talmud da vida, pegar todos os livros hebraicos aí, Arão. Aí o Senhor vem não segundo a linhagem de Arão, não segundo a linhagem de Moisés, mas vem segundo Melquisedeque, porque já é no amor. E o amor, em Colossenses 3, diz que ele leva-nos à excelência de todas as coisas. O amor nos leva à excelência de todas as coisas. Então é por isso que quando eu ainda não faço o que eu preciso fazer, ou estou fazendo o que eu não quero fazer, porque eu não estou ainda no amor, eu não estou ainda vivendo o novo pacto, porque viver o novo pacto é a partir de dentro para fora, não de fora para dentro. Então Cristo vai tomar a minha vida por completo, até que nada que é externo possa me abalar, e eu vou viver aqui conforme Ele falou em Hebreus 8, ninguém vai precisar me ensinar regras, porque o Espírito do Senhor vai me levar para um lugar de constrangimento em amor, e eu serei direcionado a viver as vontades do Pai, e não as minhas vontades, porque eu submeto a Ele em amor, não é mais por obrigação. Eu não tenho que pôr uma regra aqui para você e falar, você tem que fazer isso. Não, o Espírito do Senhor levará você ao nível de honra. O Espírito do Senhor levará você ao nível de obediência. Porque as leis podem significar coisas externas e sacrifícios, mas não significam verdades. Porque enquanto tinha a lei, não adulterarás, não matarás, todas as leis, o Senhor falou que se resume a uma só: amar o teu próximo, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e o teu próximo como a ti mesmo. Todas as leis se resumem a isso. Porque se você amar o Senhor de todo o teu coração, irmão, o nível de excelência no reino, o nível de disposição no reino, o nível de vontade no reino, o nível de você querer ser fundamentado mais, querer viver em santidade mais, é só amar o Senhor acima de todas as coisas. Essa é a diferença. Mas quando ainda eu não amo o Senhor acima de todas as coisas, eu estou vivendo ainda a velha aliança. Alguém precisa me corrigir, alguém precisa falar para mim, e se ninguém ver, está tudo de boa. Era assim a lei, irmão. A lei era assim, a lei funcionava assim. A pessoa podia adulterar, podia pecar, podia fazer o que fosse, se ninguém vesse, não pegava nada, não tinha problema nenhum. O cara podia ser um adulto, podia ser o que for. Agora, se alguém vesse, coloca aqui, vão apedrejar. Era só se alguém vesse, se alguém soubesse. Então a lei levava a pessoas a saber o que tinha que ser feito, mas muitos não faziam.
Era por isso que muitos dos fariseus, eles falavam para as pessoas fazer, mas eles não faziam. E Cristo falou: seus hipócritas, fariseus, vocês falam para as pessoas fazer, mas vocês não fazem. Por quê? Porque é a lei. Agora, a lei do Espírito da vida, que é o novo pacto, irmão, que nós vivemos hoje, você vive num ambiente superior. Você pode entender que esse momento que nós fizemos aqui de oração, não é uma oração, irmão, que vai, não, nós já entramos no ambiente, no mesmo lugar. Então deixa eu te explicar o que Paulo estava explicando para os irmãos. Vou ler um pouquinho aqui para a gente entender aqui, olha. Versículo 14 de Romanos 8. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que vos escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. E o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Você está entendendo isso? O próprio Espírito testemunha ao seu Espírito, dizendo: nós somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Ei, a glória de Cristo, você pode participar dela. E no versículo 18: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Amém? Cadê os filhos de Deus? A natureza aguarda com expectativas que eu e você sejam revelados como filhos de Deus. Filhos ruios, maduros. Meu Deus. Pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será liberta da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Você está entendendo o que Paulo está falando aqui? Então, eu posso ser salvo, mas o que a criação anseia é para que nós manifestemos como filhos de Deus, para libertar essa terra. O nível de ignorância que existe nessa terra, de desconhecimento do reino de Deus, é por falta de manifestação dos filhos de Deus. E por muitos anos a igreja ficou manifestando denominação, ficou manifestando crentes. Não tem nada de errado nisso, mas isso é o princípio das coisas. Aceitar a Jesus, ser salvo, ser um crente é o princípio das coisas. O que que a criação anseia é que nós cheguemos a esta aliança, que nós transicionemos para essa aliança, que nos vai manifestar, que vai nos revelar como filhos de Deus. Então, se nós sabemos que toda a natureza criada geme até agora, olha aqui que Paulo fala: toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos e a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente, da mesma forma que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. A questão aqui, querido, é se render. Não é fazer nada, é se render.
Nós precisamos entender isso. Em Efésios 1:4 diz o quê? É 1:4 de Efésios. O outro texto acho que é 2, eu falei errado. Mas Efésios 1:4 diz que o Senhor nos escolheu nele, ou nos elegeu nele, desde antes da fundação do mundo. Sabe o que é viver o novo pacto? Quero que você preste atenção e eu encerro aqui. Nós temos o Espírito que foi gerado onde? Em Deus. Antes de Adão. Antes da fundação do mundo. Se esse Espírito que nós temos foi gerado em Deus antes da fundação do mundo, ele aprendeu com quem? Então você vai precisar acessar essas memórias do seu Espírito. Só que você não consegue acessar vivendo no antigo pacto. Você só consegue acessar quando você permite que Cristo tome a sua vida. E tudo que você aprendeu com o Pai, é isso que Paulo estava falando, tudo que você aprendeu com o Pai, você vai acessar no Espírito. Amém? Quem está comigo nessa noite? Então, quando nós acessamos, o nosso Pai nos gerou antes da fundação do mundo. Quando Ele forma o homem do pó da terra, que sopra o Espírito do homem no homem. Eu falo isso, para todo culto eu falo isso. Adão, ele está na sua perfeição de espírito, até que ele é seduzido pelo pecado. E o espírito do homem aniquila ali o espírito que tinha comunhão com Deus. E aí a gente adquire no nosso DNA o DNA de Adão, e a gente começa a esquecer aquilo que é do céu e começa a adquirir as coisas do conhecimento humano. Amém? E aí tem gente tentando estudar Deus através do conhecimento. O que eu quero falar para você, você quer vencer o pecado? Você quer vencer o pecado de verdade? Você quer viver, andar segundo a vontade do céu? Você quer andar segundo a vontade de Cristo? Você quer? Você vai precisar morrer. Você vai precisar entrar nesse reino de amor, o reino da excelência, onde você vai se submeter a Cristo por amor e não por obrigação. Não porque tem uma regra. Você não vai se sabotar. Você vai viver através da identidade de Cristo. Tudo que o seu espírito já sabe, o Senhor vai reconectar em você. A lei não foi capaz de fazer isto. Eu estou dando essa ilustração para você entender, mas é isso, é claramente isso. Nós somos gerados em Deus. E se nós somos gerados em Deus, o nosso espírito já tem a vida de Deus. Nós só precisamos permitir que esta vida seja fluída em nós, através da vida do Espírito, porque nós não somos governados mais por uma letra morta, mas nós somos governados pelo Espírito da vida. E se eu sou governado pelo Espírito da vida, é Ele que me conduz e não mais o pecado, porque eu mortifiquei o pecado na carne para reviver e ser ressuscitado com Cristo. Então o pecado, ele é mortificado, irmão, na carne, para que Cristo ressuscite, ou seja, as suas vontades têm que ser renunciadas. Paulo está falando de duas coisas: a pessoa que está em Cristo e a pessoa que não está em Cristo. Quem não está em Cristo, tudo que ele quer fazer de bom, por quê? Porque a consciência adâmica, a mentalidade de Adão sabe o que é bom e o que é ruim. A árvore do conhecimento do bem e do mal não deu só o mal, ela deu o bem também. Só que ele não tem capacidade de fluir no bem. E o bem dele, até o bem dele é mal, porque são com segundas intenções. Então ele fala assim: eu quero fazer o bem. Ninguém levanta de manhã acordando e fala assim: não, eu quero prejudicar todo mundo. Aqueles meninos não levantaram, talvez, hoje sim, mas durante as suas vidas, eles não levantaram: nós queremos matar aquela escola, queremos... Não é isso. A única coisa é que eles estão fluindo através de um conhecimento adâmico, não é a vida de Cristo. E a partir do momento que o conhecimento adâmico toma, o espírito fica morto e a carne fica vigorosa. E aí as emoções da carne são expressas na onde? Na alma, porque a alma é o seu lugar de emoções e sentimentos.
Então a carne daquele menino estava com problema, adoeceu a alma, porque a alma não estava ancorada no Espírito. Em Cristo a gente não ancora a alma na carne, a gente ancora a alma em Cristo. Acho que é Hebreus 6, se não foi alguma coisa assim, que diz que Cristo é a nossa âncora da alma. Então, ou seja, o nosso espírito, através de Cristo, ancora a alma nas razões do céu, no modelo que nós já temos do céu, numa cultura que vem do céu, não numa bondade adâmica, não num bem adâmico, mas na verdade estabelecida no céu, na verdade estabelecida em Deus, no Espírito de Deus, na vontade de Deus. É por isso que ele fala que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, segundo a vontade de Deus, e não segundo a vontade do homem. Viver o novo pacto é estar nesse lugar, irmão. Não é um lugar distante, só que é um lugar de renúncia. Você precisa renunciar à sua vontade, para que você ancore a sua alma em Cristo e viva isso. E aí você entende que você está aqui, você não está numa reunião simples, irmãos. Você está no banheiro da sua casa, você não está só fazendo o número 2. Irmãos, você não depende de um horário para falar com Deus. Ele está dentro de você. Eu vou marcar um horário aqui para mim orar com Ele, 1 hora por dia. Irmão, você não depende desse horário. Ele fala com você todos os momentos. Em todos os momentos. Eu vou fazer jejum para me santificar. Jejum não santifica, jejum mata a carne. Jejum não é para santificação. Eu vou fazer jejum para me conseguir algo. Você esquece disso. O Senhor fala com você. Você habita. Você é templo do Espírito Santo, você habita nele e ele habita em você. E nós precisamos transicionar, irmão, sair da consciência. Não, hoje eu vou para a casa de Deus. Não, você não vai para a casa de Deus, você é a casa de Deus. Você veio aqui para receber, e essa palavra que está sendo ministrada aqui, ela tem que gerar vida em você. Você tem que andar em novidades de vida. Você tem que andar em novidades de vida, num reino de amor. Por isso que fala assim, que o Senhor nos arrebatou para o reino do seu Filho amado, um reino de amor. O reino é de amor, irmão. E quando nós amamos, nós buscamos a excelência. Pode olhar, um médico que ama a sua profissão, ele busca se especializar em tudo. Ele busca fazer mais curso e tal, porque ele ama. Um professor que ama ser professor, ele vai buscar a excelência. Isso está intrínseco em nós, no nosso ministério, porque o nosso ministério não é um cargo, o nosso ministério é uma graça que Deus nos deu. Se o Senhor te deu uma graça para ser pastor, você vai buscar fazer com amor e vai especializar para ser um pastor, para cuidar de pessoas, vai fazer até psicologia para cuidar de pessoas. Pastor vai amar. Se você é um mestre, você vai correr atrás disso. Porque a excelência, ela é gerada pelo amor. Então a mesma coisa no ministério, a mesma coisa em casa, a mesma coisa na paternidade. Se você ama, se você está em Cristo, você vai procurar especializar, ser um pai com excelência, um esposo com excelência, um sacerdote com excelência. Porque você não vive mais debaixo de obrigação, você vive debaixo da lei do Espírito da vida, você flui através de Cristo. Irmão, não tem ninguém ligando você mais. 2 Timóteo 2,5, que não existe nenhum outro mediador entre Deus e o homem a não ser Jesus Cristo, homem. Você não tem mediador. O teu pastor não te leva, não faz a ligação, ele te conduz a esse lugar. A paternidade ela te conduz, mas se você não quiser se conectar, não vai depender da sua paternidade para conectar você a Deus. Paternidade é uma ponte que te lança lá e fala assim, ali é o caminho, vai lá. Mas ela não vai te conectar se você não desejar essa renúncia. É isso que Paulo estava falando. Então assim, qual lei que você precisa estar? Irmão, viver na nova aliança, viver no novo pacto, é viver debaixo de todas as promessas que o Senhor tinha feito lá para Abraão. Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Todas as nações da terra. A gente resgata isso, o Senhor traz para nós e fala assim, vocês são meu povo escolhido.
E sabe o que é viver no novo pacto? É que todos os pecados que nós cometemos, o Senhor nem lembra mais, Ele já remiu em Cristo. E talvez alguns deslizes que você vai cometer ainda daqui a um tempo, Ele já não lembra mais também. Então é entender esse ambiente, mas é um ambiente de amor. Eu me sujeito a ser um escravo de Cristo, por amor, não por obrigação. E se eu amo, irmão, eu vou querer estar todo dia na igreja. Na igreja não, vou querer estar todo dia nas reuniões, nos cultos. Porque eu quero comer mais, eu quero aprender mais. Se eu amo, eu não vou participar de conferência porque é um ritual, eu vou participar porque eu quero aprender. E assim vai. Amém, querido? Fica de pé comigo nessa noite. Fica de pé. Eu quero que você entenda isso, que você não serve mais por regras. Você serve ao Senhor por amor. Você tem um nível de autoridade no Senhor. Ah, mas eu não consegui ainda. Então se submeta. Se entregue. Amém? Se entregue. Que o Senhor vai tomar a sua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos sobre os nossos irmãos a tua vida. Declaramos o teu fluir, Senhor. Não fluir por Deus, por regras, mas um fluir pelo Espírito da vida que cada um porta. Senhor, nós não vamos viver em depressão porque nós queremos fazer coisas boas e não conseguimos. Nós vamos viver pela verdade que nós somos do Senhor. Nós vamos acessar a nossa memória no Espírito, Senhor, e vamos viver daquilo que o Senhor nos ensinou desde antes da fundação do mundo, porque nós estamos assentados com o Senhor. Nós já estamos assentados com o Senhor. Expressamos sua luz. Glórias a Deus. Pai, nós declaramos tua verdade nos Senhor. governa. Sim, Deus. Tua verdade nos governa, Senhor. Instituídos estamos em Ti, expressamos tua luz. Tua verdade nos governa. Tua verdade nos governa, Senhor. Instituídos estamos em Ti, expressamos sua luz e juntos declaramos que Tu és soberano, Tua glória em Cristo está. E juntos declaramos que Tu és soberano. E juntos declaramos que Tu és soberano, Tua glória em Cristo está. Tua verdade nos governa. Declaramos, ó Pai, viveremos debaixo desta verdade, Senhor, da Tua verdade que é Cristo, da pessoa de Cristo, Pai. Declaramos isso, Pai, e que a graça do Senhor, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um, Pai, nesta noite. Declaramos em nome de Jesus. Amém.